Boa noite, irmãos. Como que diz o hino, irmão José, irmão Daniel, que são fãs do hino? A última estrofe, comecinho dela diz: era indigno, mas escolhi-te. E o refrão diz: não temas. Casa perfeitamente com a nossa mensagem. Aliás, eu mudei de tema algumas vezes durante a preparação. O pastor tinha mandado a escala já. E começo do mês, eu já tinha um assunto preparado já. Comecei a semana com ele. Aí acontecem coisas no nosso dia a dia e eu mudei de tema. Eu falei, vou pregar sobre isso que tem a ver com algo que aconteceu na minha vida. E aí a gente chega e ouve uma outra mensagem, ouve um hino peregrino, dá vontade de pregar sobre isso. Que hino que mexe com a gente, é um hino que mexe muito comigo. Mas aí eu mudei de assunto de novo. E a gente vai adaptando. E uma das coisas que me fez pensar tudo mais nessa mensagem e optar por esse tema é o nosso estudo da manhã. Estamos estudando ali o livro de Hebreus. Não percam o estudo, é um estudo muito importante para todos nós. Mas, irmãos, eu gostaria de começar perguntando aos irmãos e visitantes se vocês gostam de super-heróis. Vocês gostam de super-heróis? É um tema em alta sempre, né? Todo mundo sempre gosta de super-heróis. Uns gostam de Homem de Ferro, Super-Homem, entre outros. Capitão América. Vários super-heróis diferentes. Mas por que nós gostamos da imagem de um super-herói? É perceptível que mexe com o ser humano essa imagem de uma pessoa cujo tem poderes para salvar a todos. É curioso isso, né? Mas enfim, o estudo da manhã que nós estamos fazendo em Hebreus, não falamos sobre super-heróis, mas nós falamos sobre heróis, né? Lá em Hebreus 11, podem abrir lá, a gente só vai passar lá, eu não vou continuar o estudo do pastor, eu tomei o cuidado de só usar a passagem que ele já passou, para nós fazermos a abertura da mensagem. Porque eu considero importante nós termos a imagem de um super-herói. Ou de um herói. Algo que nós temos como referência, né? Os irmãos sabem que eu gosto muito de esporte, então vamos lá. Eu não posso fugir de ilustrações do tipo. Um menino quer ser jogador de futebol. Ele faz o quê? Ele tem uma pessoa de referência, né? Os brasileiros estão aí, não copiem os atos, mas tem a figura do Neymar. Temos figura de Cristiano Ronaldo, figura de Messi. E você se espelha nesse tipo de jogador. Você tenta copiar o que ele faz. Né? Ah, eu quero ter a visão de jogo que tem o Toni Kroos. Eu quero ter o controle da bola como o Messi. Eu quero ser um jogador empenhado como Cristiano Ronaldo. Isso faz bem para uma pessoa que quer criar uma imagem, quer se tornar um atleta. Mas o cristão ele deixa de ter uma imagem de referência muitas vezes. Nós não cultivamos muito, né?
a imagem de uma pessoa de referência. Nós pegamos aqui, irmãos, Hebreus 11, versículo 23 a 29. Ele fala de Moisés. Por que o crente ele não fala, eu quero ter a fé de Moisés? Ou de outro qualquer herói da fé aqui que nós temos? Ele diz assim, versículo 23. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era menino formoso, e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que, por um pouco de tempo, ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé, deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e a aspersão de sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhes não tocasse. Pela fé, passaram o Mar Vermelho, como por terra seca, e que, intentando os egípcios, se afogaram. Irmãos, que grande exemplo de fé que nós temos aqui, né? É um resumo da vida de Moisés. E se nós pegarmos, e nós vamos passar hoje um pouquinho lá no livro de Êxodo, nós vamos passando pela vida dele, por tudo o que foi, e nós vemos que aqui não conta nem metade da demonstração de fé que esse servo de Deus teve. Só que uma coisa triste, irmãos, que nós temos para falar é que a verdade nós estamos bem distante de Moisés, da fé que esse homem teve, de viver como ele viveu, de trocarmos a riqueza do Egito por uma vida temente a Deus, fazendo a vontade de Deus. Nós, infelizmente, estamos mais parecidos com o povo que Moisés liderou. Quando eu falo isso, eu acho que já passa pela cabeça dos irmãos algumas coisas, né? Porque eu não sei os irmãos, mas eu começo a ler o Antigo Testamento e os irmãos sentem raiva do povo de Israel também. Falam, não é possível que eles fizeram isso de novo. Mas de novo, não aprenderam? Não, peraí. Deus acabou de fazer eles ganharem uma batalha e na sequência eles estão reclamando de sede. Não é possível. A verdade é que a gente é assim, irmãos. Nós vivemos dessa forma. Nós deixamos de servir a Deus, de seguir a Deus, de pensar nele e pensamos nas nossas necessidades muito rapidamente. Vamos abrir nossas Bíblias em Êxodo 14. Êxodo 14, do versículo 8 a 12. Diz assim: porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram com alta mão, e os egípcios perseguiram-nos todos os cavalos e carros de Faraó,
e os seus cavaleiros e o seu exército, e alcançaram-nos acampados junto ao mar, perto de Pi-Hairote, diante de Baal-Zefon. E aproximando o faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito para nos tirar de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos fizeste isto, fazendo-nos sair do Egito? Não é esta a palavra que te falamos no Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos aos egípcios, pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. E aqui, quando a gente pensa nisso, quando a gente lê o texto, é fácil pra gente falar, né? Que, poxa, que povo ingrato. Deus está libertando eles e eles estão reclamando. Mas a gente pode contextualizar um pouquinho aqui e imaginar que eles estão tentando sair de uma terra, tem mar na frente deles e atrás gente querendo matar a espada. É realmente duro, né? Eu acho que ninguém queria estar aqui no papel dos israelitas. Mas eles temeram, o que é algo compreensível. Nós entendermos aqui a passagem, o porquê eles estavam temendo. A morte ali estava bem aparente, né? Mas eles não confiaram em Deus. Da mesma forma, nós deixamos de confiar em Deus de forma muito rápida. Porque muitas coisas na nossa vida nos assustam, nos fazem temer. Nós temos nossos medos, nossos temores. Mas isso, da mesma forma que não deveria abalar a confiança deles em Deus, já que eles tinham visto já o poder de Deus, vamos lembrar que aqui eles já tinham visto as pragas, que acho que foi uma demonstração bem clara, né? Que Deus era poderoso o suficiente para salvar eles. E quantas vezes Deus não se mostra poderoso na nossa vida também? E na próxima situação de dificuldade nós fazemos o quê? Nós deixamos de confiar em Deus novamente, né? É fácil nós cantarmos esse hino que nós cantamos no começo do culto. Ó, não temas, pois eu nunca te deixarei. Mas a verdade é que nós cremos realmente que Deus nunca vai nos deixar? Você crê que Deus não vai te deixar num momento difícil? Existem momentos que nós tememos, irmãos. E no momento de temor, será que nós continuamos temendo a Deus acima de temer os nossos medos? As coisas desse mundo, as coisas passageiras? Nós deveríamos tomar o exemplo de Moisés, né? O que diz a passagem lá em Hebreus é que ele preferiu abrir mão das riquezas do Egito por um breve momento, porque ele tinha em mente as coisas eternas, né? A recompensa eterna, invisível. A verdade é que nós muitas vezes pensamos só nas coisas visíveis. E por isso nós deixamos nos levar pelas coisas desse mundo. Pelos temores do mundo. Eles aqui estavam seguindo o caminho de Deus, sendo liderado por Deus, com Moisés à frente. E eles, na primeira dificuldade que enfrentaram ali, o que é que eles desejaram?
não ter seguido a Deus. Não ter seguido a vontade dele. Porque eles acharam difícil. De fato, seria difícil enfrentar a morte. Mas se eles estivessem temendo a Deus verdadeiramente, a escolha deveria ser morrer para os egípcios. Se essa fosse a vontade de Deus. Será que nós, irmãos, não estamos desejando também deixar o caminho de Deus? Por evitar problemas? Por não querer encarar dificuldades em nossa vida? Será que você é relutante em entregar a sua vida a Deus com medo do que você tem que enfrentar? Com medo dos carros do faraó vindo atrás de você? Isso não deveria ser motivo, se você confiar verdadeiramente em Deus. A verdade é que o povo não confiava em Deus. A gente vê que no momento de dificuldade aqui, o primeiro reflexo do povo foi o quê? Eles não confiaram em Deus, eles não oraram a Deus, não pediram a Deus, não tentaram fazer algum sacrifício a Deus, alguma petição. Eles só reclamaram. E nós? Como nós agimos? Quando temos uma dificuldade, nós trazemos em pedido de oração à igreja? Muitas vezes não. Algumas coisas nós trazemos, né? Em pedido para a igreja. Mas talvez as coisas que realmente mais importem, as maiores dificuldades que nós passamos na nossa vida, nós não entregamos a Deus. Nós não buscamos a Ele. Nós preferimos reclamar da vida. Achar que não é bom aquilo que nós temos. Talvez passe pela sua cabeça, era melhor eu estar no mundo do que seguir a Deus e eu não tenho o que eu quero. Essa tem sido a nossa atitude muitas vezes. E continuando aqui a passagem, Moisés intervém. Moisés, versículo 13 e 14, diz: Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos, e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vistes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Então aqui, Moisés, que deveria servir de nosso exemplo, de um herói na fé para nós, ele nos diz o que fazer. Ter calma e confiar em Deus. Porque Deus é poderoso para livrar o seu povo. Será que nós confiamos nisso? Nós confiamos em um Deus que nos livra? Ainda em Êxodo, capítulo 32. Minha voz já dá sono, o calor e o ventiladorzinho, o barulho vai dar muito sono, né, irmãos? Eu sinto muito. Êxodo 32, versículo 19. Nós temos aqui uma das passagens que mais nos deixa furioso o povo judeu. Moisés tinha subido ao monte para receber as tábuas, recebendo mandamentos de Deus, e ele deixa o povo um tempo sozinho. E aí o que acontece, todos nós já conhecemos, né? Versículo 19. E aconteceu que, chegando Moisés ao arraial, e vendo o bezerro e as danças, acendeu-se-lhe o furor, e arremessou as tábuas da sua mão, e quebrou-as ao pé do monte, e tomou o bezerro que tinham feito, e queimou-o no fogo.
moendo até que se tornou pó, e espargiu sobre as águas e deu a beber aos filhos de Israel. E Moisés perguntou a Arão: que te tem feito este povo, que sobre ele trouxeste tamanho pecado? Então respondeu Arão: Não se acenda a ira do meu senhor, tu sabes que este povo é inclinado ao mal. E eles me disseram: Faze-nos um Deus que vá diante de nós, porque não sabemos o que sucedeu a este Moisés e este homem que nos tirou da terra do Egito. Então eu lhes disse: Quem tem ouro, arranque-o, e deram-mo, e lancei ao fogo, e saiu esse bezerro. Então, por um momento, o povo se viu sem a liderança espiritual deles, sem a referência boa deles. E aí o que acontece? Rapidamente, eles buscam outro ídolo, né? Como diz aqui Arão, o povo é inclinado para o mal. O que nós não podemos esquecer, irmãos, é que todos nós somos inclinados ao mal, inclinados ao pecado. O nosso coração, ele deseja o mal, ir contra a vontade de Deus, ainda que não propriamente fazer um mal, né? Ninguém... Você pode não desejar roubar, não desejar matar, não desejar adulterar, mas nós não temos o desejo de servir a Deus, muitas vezes em nosso coração. Não é natural do ser humano isso. Nós desejamos fazer nossa própria vontade, fazer o que nos agrada. E quando nós nos afastamos por um tempo da palavra de Deus, dos ensinamentos de Deus, nós buscamos outros ídolos, né? O povo aqui quis o quê? Quis copiar a referência que eles tinham dos outros povos. Os outros povos todos tinham imagens. Eles tinham acabado de sair do meio do povo egípcio, que nós sabemos muito bem que eles tinham várias coisas de imagem, de deuses, de adoração. Então o povo ali carregava muito disso. E eles queriam ser daquela forma. Eles achavam que eles precisavam ter uma imagem de adoração. Eis o perigo, irmãos, de nós ficarmos longe da palavra de Deus. E quando eu digo longe da palavra de Deus, é muitas vezes longe da igreja. Nós faltamos muito aos cultos. Ou muitas vezes estamos presentes aqui, mas a nossa cabeça está faltando aqui. Às vezes você pode estar vindo aqui em todos os cultos, mas não está prestando atenção na palavra de Deus. Eu sei que comigo falando é um pouquinho difícil, mas se esforce. Às vezes a gente precisa exercitar e buscar ferramentas que nos ajudem a focar mais, né? Quando nós estamos com dificuldade em estudar para um vestibular, nós inventamos 1 milhão de coisas para prestar atenção, né? Não estou mandando ninguém tomar nada para vir para o culto, tá? Não quero ver ninguém tendo tremelique, não. Calma lá. Mas você busca descansar? Estar descansado no culto? Num dia de calor como esse, você busca se hidratar bem? Para ajudar a prestar atenção no culto? Você usa meios de tentar prestar atenção na palavra de Deus? Ou você está faltando, mesmo que presente fisicamente? Estar longe também da presença de Deus é nós não termos uma vivência com a palavra de Deus. Eu sei que nós falhamos muito nisso. Nosso devocional, nosso dia a dia. Quanto nós nos dedicamos à palavra de Deus, a estar com Ele,
Nós sabemos muito bem que a falta de tempo é uma desculpa que nós damos. Nós precisamos ter prioridade em servir a Deus. O que obviamente não era o que o povo aqui fazia, né? Moisés sumiu por um tempo e eles clamaram a Deus. Eles oraram. Alguém foi fazer petição a Deus? Clamar por Moisés, para que Deus cuidasse de Moisés, que trouxesse Moisés a ação para eles novamente, ou que levantasse um novo líder para eles? Não. Eles preferiram buscar os pecados deles. Quando nós estamos distantes de Deus, nós buscamos os nossos pecados, o que nos agrada. Nós vemos aqui na passagem, é uma passagem marcante, porque nós vemos aqui Moisés, que nós temos como uma imagem de uma pessoa extremamente calma. E aparentemente ele era mesmo, porque eu teria perdido a paciência muito antes que ele. Ele quebrando as tábuas. Você pode imaginar essa imagem? Ele acabou de receber as tábuas de Deus. E ele quebra. Tamanha ira que ele sentiu. O povo deixou ele irado, né? Às vezes nós vemos aí as crianças fazendo os pais perderem as estribeiras, né? É mais ou menos essa a imagem. Mas será que nós não damos motivo para que Deus se ire conosco? Será que a gente consegue contar quantas vezes nós deixamos Deus irado com as nossas atitudes? Né? A gente se ira com uma criança. Eu já não disse isso. Já não disse para você fazer isso. Né, Levi? Presta atenção. Já não disse. Anda direito. Não faz assim. Vai estudar. Não suja a casa. Não faz o tigre na hora do culto. Mas nós vamos lá e repetimos. Como uma criança teimosa. Porque muitas vezes a criança não teme as consequências. Ela é inconsequente. E nós somos inconsequentes com Deus. Nós não temos medo das consequências de Deus. Olha que loucura. A gente olha para a criança fazendo a besteira, com o pai olhando, e a gente pensa: esse moleque não sabe que ele vai apanhar? Calma, o Levi ainda não precisa apanhar por causa disso. Mas a gente olha e pensa: poxa, essa criança ela tá fazendo sabendo que vai apanhar e ela faz mesmo assim. Irmãos, nós desafiamos a Deus o tempo todo. Um Deus que mostrou diversas vezes que Ele é poderoso para punir. Leia aqui o Antigo Testamento que você começa a sentir um pouquinho mais de medo, né? Será que Deus vai mandar um fogo do céu e me consumir? A verdade é que nós seríamos dignos disso. As nossas atitudes são extremamente infantis para com Deus. Nós vemos que aqui Moisés ele lançou aquele bezerro ao fogo para queimar, para extirpar aquilo, destruir completamente aquela imagem, mostrar o como aquilo não significava nada. Jogou no fogo e se desfez. Será que nós não temos coisas precisando ser lançadas ao fogo para serem queimadas também? Vícios, paixões, ídolos na nossa vida, coisas que talvez te impeçam a se entregar a Deus, ou talvez a servir a Ele completamente. Coisa que você sabe que não deveria estar lá. E você continua com aquilo. Você está escondendo o seu bezerro de ouro embaixo do travesseiro? A verdade é que aquilo que é mal precisa ser lançado fora. Precisa deixar a nossa vida.
se você verdadeiramente teme a Deus. Agora vamos em Números. Números 20. Do versículo 2 ao 13. Isso mesmo. Ele diz assim: E não havia água para a congregação. Então se reuniram contra Moisés e Arão. E o povo contendeu com Moisés, dizendo: Quem dera tivéssemos perecido quando pereceram nossos irmãos perante o Senhor. E por que trouxeste a congregação do Senhor a este deserto para que morramos aqui, nós e os nossos animais? E por que nos fizeste subir no Egito para nos trazer a este lugar mau? Lugar onde não há semente, nem figo, nem vides, nem de romãs, nem tem água para beber. Então Moisés e Arão se foram de diante do povo à porta da tenda da congregação e se lançaram sobre os seus rostos. E a glória do Senhor lhes apareceu. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão, e falai à rocha perante os seus olhos, e dará a sua água. Assim lhes tirarás a água da rocha, e darás a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou a vara de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. E Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha, e Moisés disse-lhe: Ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos água dessa rocha para vós? Então Moisés levantou a sua vara e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saiu muita água, e bebeu a congregação e os seus animais. E o Senhor disse a Moisés e Arão: Porquanto não cresces em mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não introduzirei esta congregação na terra que lhes tenho dado. Estas são as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor e se santificou neles. Então, aqui nós vemos que foi muito tempo depois daquilo. E o que acontece? O povo continua não confiando em Deus. Deus fez tudo aquilo com o povo, eles já tinham vencido batalha, eles já tinham peregrinado vários tempos, já tinham recebido vários milagres de Deus. E o povo continua achando que Deus deixaria eles morrerem no deserto, abandonados, morrerem de sede. Eles ainda assim não tinham a fé suficiente em Deus. Mas, irmãos, mais uma vez, comparando o povo conosco, será que nós temos a fé que nós deveríamos ter, baseada em tudo aquilo que nós vimos? Tudo aquilo que nós vivemos? Muitas vezes nós até ignoramos o fato de a Bíblia conter escritura de relatos verdadeiros. Nós muitas vezes dizemos que não, mas nós enxergamos e vivemos como se os fatos da Bíblia fossem fábulas. Porque se nós verdadeiramente crescemos na Bíblia, na palavra de Deus, em tudo que ela relata, nós não deveríamos viver como nós vivemos. Eu te convido a fazer uma análise da sua vida hoje. Será que você está mais para um herói da fé
ou para um povo sem fé, como o povo aqui de Israel estava. A água no deserto era um sinônimo de vida, né? Um dos maiores problemas que o povo tinha ali era a falta de água. E Deus aqui, ele deu em abundância. Algo que o povo não merecia. Será que Deus também não tem dado para nós em abundância coisas que nós não merecíamos? A verdade é que Deus dá muito além daquilo que nós merecemos. Porque como nós cantamos no hino, nós éramos indignos. Nós não somos dignos de salvação. E aqui Deus condena o povo e diz que não lideraria a entrada na terra. E a geração toda de Israel não entrou na terra prometida. Eles tiveram que padecer, né? É certo, tivemos exceções, né? Mas o povo, como um todo, ele não era digno de entrar na terra. Será que nós somos dignos de entrar no reino prometido de Deus? A verdade é que nós estamos vivendo como o povo de Israel viveu. E o que nós esperamos em troca? Algo diferente? É só pela misericórdia de Deus, verdadeiramente, né? Porque quando nós erramos sem saber a consequência, isso acontece, isso é normal. Eu não sabia. Agora nós temos os exemplos na Bíblia e nós erramos. Nós costumamos chamar isso de burrice. Mas vamos chamar de uma teimosia no pecado. Uma falta de fé em Deus. Uma falta de uma entrega verdadeira a Deus. Aqui em Números ainda, porque o povo não aprende com seus erros, assim como nós. Números 21, versículo 4 a 9. Outra passagem bem conhecida. Muitas vezes não ela diretamente, mas nós temos uma referência no Novo Testamento, e nós vamos lá depois. Diz assim no versículo 4 do capítulo 21. Então, partiram do monte Or pelo caminho do Mar Vermelho, e rodearam a terra de Edom. Porém, a alma do povo angustiou-se naquele caminho, e o povo falou contra Deus e contra Moisés, novamente. Por que nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos no deserto? Pois aqui nem pão e nem água há, e a nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes, que picaram o povo, e morreu muita gente de Israel. Por isso o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós estas serpentes. Então Moisés orou pelo povo, e disse o Senhor a Moisés: faze-te uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo o que, tendo sido picado, olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste, e sucedia que, picando alguma serpente a alguém, quando esse olhava para a serpente de metal, vivia.
Eis uma passagem diferente, né? Mas ela faz referência a algo magnífico para nós. Mais uma vez, o povo não tem fé suficiente em Deus. Ele é indigno. Ele reclama. E Deus deixa o povo padecer. Irmãos, nós sofremos muitas coisas na nossa vida por falta de fé em Deus. Talvez Deus esteja querendo nos ensinar algumas coisas com os nossos sofrimentos, com as nossas dificuldades. Será que as dificuldades que nós passamos não é Deus tentando mostrar para nós que nós não estamos vivendo de acordo com o que agrada a Ele? Será que Ele não está mostrando que nós precisamos mudar algo em nossas vidas? Mas após o povo reconhecer que a salvação tem que ser através de Deus, Deus dá a salvação a eles. Deus manda Moisés fazer uma serpente de metal, colocar numa haste e levantar. Todo mundo que era picado pela cobra olhava para a serpente de metal e não morria. Mais um milagre de Deus. Para eles isso já era pouco, né? De tanto milagre que eles já tinham visto. Porque eles se esqueciam rapidamente dessas coisas que Deus fazia. Será que nós temos esquecido rapidamente das coisas que Deus faz também? Dos ensinamentos de Deus, da palavra dele? Agora essa passagem, ela nos faz referência, a Bíblia mesmo faz referência a ela, lá em João 3. João 3,14. A passagem, talvez a mais famosa, ou uma das mais famosas da Bíblia, faz referência justamente a esse milagre que Deus fez para o povo, para salvar a ele. João 3, 14 a 18. 3, João 3, versículo 14 ao 18. E como Moisés levantou a serpente no deserto, essa que nós acabamos de ler, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Deus repreendeu naquela passagem com as serpentes o povo para que cresce nele. Era para eles crerem que Deus lhe daria o livramento. O olhar para a serpente era um sinal de reconhecer que aquela serpente era usada por Deus para salvar a eles, né? Da mesma forma, Deus repreende aqui em João para que nós creiamos nele, em Cristo na cruz, não mais a serpente, mas Cristo. Nós lemos normalmente essa passagem de João como algo poético e bonito, e de fato ela tem um lado muito bonito para quem tem a certeza da salvação. Para quem crê em Deus,
É maravilhoso. Porque ela diz que quem crê em Cristo na cruz já tem a salvação. Já está salvo. Mas se você ainda não tem a fé em Deus, você está sendo picado pela serpente e não está olhando para a serpente, para a imagem da serpente. Não confundam essa imagem da serpente com serpente Satanás. Se você não olha para ela, você não é salvo. O povo de Israel que não acreditava e não olhava para aquela serpente perecia. Será que nós estamos buscando a Deus? Estamos olhando para a cruz, nas nossas dificuldades, olhando para o exemplo de Deus? Nós falamos da imagem de um herói no começo da mensagem. E nós temos a imagem de alguns heróis da fé que servem para nossa edificação cristã, como nós estamos estudando no domingo pela manhã. Mas eles não são nenhum super-heróis. Como nós podemos ver, Moisés também errou durante a vida dele. Mesmo assim, quem me dera errar somente como ele. Mas a verdade é que nós temos um super-herói. Um todo-poderoso que pode nos salvar. Que nos livra. Só que nós muitas vezes não cremos nele. Que ele pode verdadeiramente nos livrar. Nós gostamos tanto de uma imagem de um livrador fictício, de quadrinho, de filme, de desenho, e nós nos esquecemos que há quem nos livre verdadeiramente. Você gosta dessa imagem de o mundo pode ser destruído por alienígenas ou por um vilão superpoderoso ou por alguma coisa do tipo? Você já parou para considerar que de fato o nosso mundo vai ser destruído? Deus vem e ele domina tudo. Um Deus todo-poderoso. Um final existe de verdade, irmãos. Se nós vamos estar vivos até lá, eu não sei. Mas nós temos uma necessidade de salvação real. E nós temos um todo-poderoso real para nos salvar. Só que nós não cremos nele o suficiente muitas vezes. Que nós possamos verdadeiramente confiar em Deus. Crer nele para a salvação e confiar nas nossas vidas, no nosso dia a dia nele, para a nossa edificação, para que nós vivamos uma vida que agrade a Deus. Que nós possamos zelar por isso. E não viver como o povo de Israel fazia, que eles viviam fazendo o que eles queriam, o que eles gostavam, e depois eles reclamavam das consequências de Deus. Amém?